mas o pecado ele não ama. Então, Senhor, nessa noite nós estamos aqui porque nós precisamos de um toque de Deus sobre a nossa vida. Então, aqui nessa noite o Senhor Deus, Ele me trouxe ao Salmo 103. Esse salmo aqui, eu acredito conhecido de toda a igreja, conhecido, posso dizer, o salmo popular entre os crentes do mundo todo, ou você que não conhece ou nunca ouviu falar acerca deste salmo, nessa noite você vai conhecer um pouco aqui, através daquilo que o Senhor me trouxe para repartir com você aqui nessa noite. Os salmos, nós sabemos que houveram vários salmistas, vários homens que compuseram salmos, que são cânticos, hinos, melodias, que exaltam, engrandecem, enaltecem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas a maioria dos salmos foram escritos por Davi, e nós aqui sabemos a história de Davi, a origem de Davi. 1 Samuel 16, a Bíblia nos descreve acerca de como Deus chamou a Davi, da onde Deus chamou a Davi, e de que maneira Deus chamou a Davi. Davi, meus irmãos, nós sabemos que era um simples apacentador de ovelhas, mas a Bíblia diz no Salmo 89, e o verso de número 20, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que traz as coisas que não existem como se elas já fossem, Ele está dizendo no Salmo 89, o verso 20, achei a Davi meu servo, e o meu santo óleo ungi. Davi era um simples apacentador de ovelha, desprezado aos olhos de muito, indesejável aos olhos de muito, não valia nada aos olhos de muito, mas aos olhos de Deus, Davi era precioso, e o Senhor o achou e o levantou de forma poderosa e magnífica. Em 1 Samuel capítulo 15, o primeiro rei que reinou sobre Israel chamava-se Saul, mas Saul foi um rei que desobedeceu a Deus. 1 Samuel capítulo 15 diz a Bíblia que Deus se lembrou-se do que o povo de Amalequita, os Amalequitas haviam feito ao seu povo. A Bíblia diz que certa feita o povo de Israel se dirigia por um determinado caminho amando de Deus, e o povo de Amaleque, os Amalequitas, eles obstruíram, tentaram impedir o povo de Deus de cruzar por aquele caminho. E a Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 15 que Deus se lembra do que o povo de Amaleque havia feito ao seu povo, e Deus vem na vida do profeta chamado Samuel e manda Samuel ir até Saul e lhe transmitir a mensagem de Deus, dizendo: olha aqui, Saul, Deus me ordena te dizer, Ele quer que você vá até o povo de Amaleque e você destrua-lhes tudo, destrua totalmente aquele povo, tudo que aquele povo tiver você destrua. Essa é a ordem de Deus para você, essa é a ordem de Deus para ti. Aí você me pergunta: mas Deus é ruim? Deus mandou destruir? É claro que Deus não é ruim, é claro que Deus não é mau, é claro que Deus é amor, é claro que Deus é caridade, mas Deus também, Ele é justiça, Deus também, Ele é juízo. A Bíblia diz no livro de Gálatas que tudo que o homem semear, isso também se fará. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece, porque Deus, Ele é santo. E a Bíblia vai nos dizer então que Samuel dá a mensagem a Saul. Saul vai até os Amalequitas e ele faz o contrário da ordem de Deus, e ele traz consigo vivo o rei Agag, que era o rei dos Amalequitas, e a Bíblia diz então que ele desobedece a Deus. Agora em 1 Samuel 16, lá está o profeta Samuel cabisbaixo, lá está o profeta Samuel chorando e se lamentando, e Deus vem e vai dizer a Samuel: Samuel, para de se lamentar. Samuel, deixa eu levantar assim que eu estava, por gentileza. Samuel, para de se lamentar. Samuel, para de chorar. Não é tempo de lamentar, não é tempo de chorar, não é tempo de ficar cabisbaixo. Agora enche o teu vaso de azeite e vem. Eu tenho uma missão para ti, eu tenho algo para você fazer. Vá até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos ele tem provido de rei. Sou eu quem abato, sou eu quem levanto, sou eu quem derrubo, sou eu quem edifico, e eu já provi um rei no lugar de Saul, e este rei foi Davi. Resumidamente falando, porque as horas correm, o tempo passa depressa. A Bíblia diz então que Davi, ele é ungido diante de todos os seus irmãos pelo profeta Samuel, e a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito Santo de Deus, não é
um espírito, é o Espírito de Deus, se apoderou da vida de Davi. E a Bíblia nos diz então que Davi, após ter sido ungido, e o Espírito Santo, pastor Isadão, ter se apoderado da vida de Davi, ele volta, irmã Tatiana, a sua função de apacentador de ovelhas. Depois lá na frente, no tempo determinado por Deus, ele é aclamado rei diante de todo Judá. A Bíblia então vai nos dizer que Davi agora é usado como caneta nas mãos de Deus para escrever salmo. Davi tinha um coração inspirado, Davi tinha um coração inflamado pelo Espírito Santo, e Davi começa a compor salmos. Davi começa com a sua caneta a escrever hinos, melodias, cânticos espirituais que engrandecem a majestade divina. O Salmo 103 ele inicia dizendo: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Eu quero dizer aos irmãos aqui essa noite, eu tenho certeza que não é novidade, talvez seja novidade de algumas pessoas, mas se for novidade, lhe será esclarecido essa noite. O ser humano é um ser tricotomista, ele tem espírito, ele tem alma e ele possui corpo. Alma e espírito são as partes imateriais, as partes invisíveis e as partes imortais do ser humano. A Bíblia vai dizer em Gênesis 2:7 que o Senhor formou o homem do pó da terra. Aleluia, Deus! Glória a Jesus! E o homem foi feito alma vivente. O que morre é o corpo. Em Gênesis 3:19, quando Deus sentencia o homem, quando é expulso do paraíso, Deus vai dizer: escuta aqui, Abel, a partir de hoje, do suor do teu rosto tu vai comer o teu pão.